Muito bem, meus queridos. Hoje nós celebramos, dia 2 de novembro, a comemoração dos fiéis defuntos, não é? Isso nos dá uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre as coisas últimas da nossa vida, as coisas escatológicas, não é? Sabe que a celebração de hoje está muito ligada à celebração de ontem, por isso há uma complementude, vamos dizer assim, nessas duas experiências que estão dentro desse conceito maior que é o que nós chamamos, dentro da teologia católica, de comunhão dos santos, não é? Veja essas realidades que nós temos que percebê-las bem claras em nossa vida, porque mesmo que a gente não queira, a morte é uma realidade para todos, não é? Sim ou não? Ou alguém aqui não vai passar pela morte? Né? Alguém é um Highlander, eu não sei, que é imortal, né? Todos nós, olha, querendo ou não, se esforçando ou não, fazendo plástica ou não, fazendo exercício ou não, vitaminas ou não, um dia passaremos pelo declínio dessa vida. Mas agora, meus irmãos, importa-nos entender e ter a firme fé que a morte não é o fim, não é? Eu acho que essa é a grande dificuldade da nossa vida, não é? Porque entender que a morte não é o fim, mas sim uma passagem. Se nós tivéssemos plena consciência disso, se a nossa fé nos permitisse o pleno conhecimento da morte não como fim, mas como uma Páscoa para uma vida eterna, talvez nós viveríamos de forma diferente, pensando que nós temos que nos preparar durante essa nossa peregrinação aqui para algo que é eterno e definitivo, não é? Céu ou inferno são realidades definitivas da nossa existência. Quando estivermos lá, como eu peço que vocês relembrem a leitura do rico e Lázaro, não é? Quando estivermos nessas realidades eternas, não tem como, Senhor, deixa eu passar para lá. Senhor, deixa eu ir lá para baixo. Senhor, deixa eu ir lá para cima. Não existe isso, não é? São realidades definitivas que acontecem com as escolhas que nós fazemos aqui. Fazemos aqui. Então, as celebrações de ontem e de hoje talvez nos permitam compreender melhor essas realidades. A comunhão, que chamamos de comunhão dos santos, não é? E veja como isso funciona. Às vezes parece simples, às vezes se complica, mas nós, em Jesus Cristo, formamos um único povo de Deus. Sim ou não? Sim. Somos a igreja povo de Deus. Sim ou não? Sim. São Paulo nos ensina de maneira mística que nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, enquanto membros da igreja, nós participamos e fazemos parte da igreja povo de Deus, corpo de Cristo, sim ou não? E também nos ensina que Jesus Cristo é o único mediador, sim ou não? Então é Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, no Espírito Santo, que nós nos ligamos aos nossos irmãos. Os que estão aqui e os que já passaram pela Páscoa. Ele sendo mediador, ele é o link que liga nossas orações aos nossos irmãos aqui da igreja militante, da igreja peregrina, não é? Quando nós rezamos pelos doentes, pela salvação, pela conversão dos nossos, pelos nossos amigos e parentes, e Jesus nos pede para rezar até pelos nossos inimigos, não é? Quem é que faz o link? É Jesus Cristo, nosso único mediador, no Espírito Santo, que nos potencializa. Certo? Até aí? Sim ou não? Sim. Agora nós temos as realidades celestes, não é? Que passam pela Páscoa da morte.
Então Jesus também nos liga como um link à igreja triunfante no céu, a igreja celeste dos santos e santas de Deus. Celebração de ontem, não é? A igreja canonizou mais de 20 mil santos. Mas e os milhões por aí que encontraram graça diante de Deus, que também são santos e nós acreditamos estarem nos céus? A esses nós não rezamos pela salvação, mas nós rezamos para que eles rezem por nós, não é? Não é assim que funciona? Comunhão dos santos. Nós acreditamos que eles, já estando face a face com Deus, possam interceder a Deus por nós. Sim ou não? E aí vem a parte que hoje está em desuso acreditar, não é? Na parte da igreja padecente, daqueles que estão no purgatório, são os quais nós rezamos hoje, os fiéis defuntos, fiéis porque foram fiéis a Deus, que passaram pela morte, não é? Mas ainda não estão no estado, vamos dizer assim, de pureza o suficiente para estar face a face com Deus. Hoje, essa realidade do purgatório, muitas vezes, dentre os católicos, temos muitos falsos teólogos, eu diria assim, ou teólogos heréticos, não é? Que dizem, não, purgatório não existe, é uma criação da igreja medieval, para botar medo no povo e tal e coisa, e tal e coisa. Mas, meus queridos, é puro raciocínio lógico, não é? Se a gente olha para a nossa própria vida, a nossa própria história, a gente vai perceber que mesmo que a gente ame a Deus, e nós amamos, olha, o nosso coração ainda possui muitas coisas que não estão claras o suficientes, que não demonstram totalmente o nosso amor a Deus. Sim ou não? Não é? Então nós precisamos também desse tempo para que nós tenhamos um coração que possa estar totalmente em Deus. Né? O purgatório, esse fogo que purga, não é o fogo do inferno que está para queimar, para atormentar, não é? Mas é um fogo que purifica, não é? Como a prata precisa e o ouro precisa serem tirados as suas impurezas pelo calor do fogo, também esse fogo do amor de Deus deve queimar em nós tudo aquilo que é impuro, para que possamos estar totalmente na graça. Como Moisés, ao chegar naquele local onde estava a sarça ardente, e foi dito a ele, não é? Tire suas sandálias, porque essa terra é santa. Como é que nós entraremos na presença de Deus se o nosso coração ainda não o ama o suficiente? É preciso que nós nos preparemos até para essa graça de estar diante de Deus. Então veja, o purgatório me parece agora uma ideia concebível. Sim ou não? Ou você acha que mesmo você estando em graça, você está preparado para estar diante de Deus? Os judeus talvez tinham essa ideia mais clara, não é? Nós vemos em diversos textos que eles tinham medo de estar na presença de Deus e de assim morrerem. Vocês lembram desses trechos? Por diversas vezes. Nas leituras do Antigo Testamento nós vemos que os judeus tinham medo de estar face a face com Deus, porque eles entenderiam que eles morreriam. Tamanha a graça de Deus, tamanha a pequenez do coração do homem. Então é preciso, não é? Nós temos os grandes santos que, nessa realidade aqui da igreja peregrina, militante, vamos dizer assim, eles alcançaram essas graças de alcançar as moradas celestes e estarem preparados para estarem face a face com Deus, não é? Não precisaram passar pelo purgatório, mas quem somos nós? Simples comedores de feijão para dizer, olha, não preciso do purgatório. Olha, quem dera eu estar no purgatório, já estaria salvo, não é? Entendamos então, olha, quando nós rezamos
pelos fiéis defuntos, nós não rezamos pela sua salvação. A salvação é definida no momento em que nós passamos pela morte, não é? Se nós tivemos uma vida condizente, se nós morremos na graça e em graça, nós seremos salvos, não é? Agora a salvação pode passar por purgatório ou não. Agora, se nós morrermos fora da graça, não em estado de graça, aí o trem pega fogo, não é? Mas entendamos, nós então rezamos para que essas pessoas, estando no purgatório, elas possam passar por esse momento de maneira, eu diria, mais rápida, não é? Para que seus corações possam ser purificados de maneira mais plena e mais rápida, para que sim, possam estar na presença de Deus logo. Essa é a nossa oração, não é? Nós rezamos para isso, para que aqueles nossos parentes, amigos, que oxalá Deus já estejam no purgatório, possam passar por esse momento e terem suas penas temporais reduzidas. E é por isso também que a igreja, na sua santa sabedoria, nos impulsiona nesse sentido, ao passo que ela nos dá as chamadas indulgências plenárias ou parciais, não é? Se vocês bem sabem, agora nessa 8ª de novembro, não é? Até dia 8, as nossas orações, se nós comungamos, se nós rezamos pelas intenções do Papa, nós conseguimos indulgências plenárias para os nossos amigos, familiares falecidos, não é? E durante todo o mês de novembro, se nós fizermos as nossas orações e repetimos esse ato, nós conseguimos indulgências parciais, não é? Então, inclusive, aqui na comunidade, nós tivemos esse intento, não é? As meninas de organizarem as cestinhas para vocês colocarem o nome dos seus amigos e parentes falecidos, aos quais serão rezados durante todo este mês, não é? Essas meninas estão de parabéns, não é? Às vezes o Espírito Santo toca, não é, Cida? E graça, não é? Poder rezar por aqueles que partiram. Olha só, a comunhão. Rezamos pela igreja peregrina militante aqui nesta terra, rezamos pela igreja triunfante, celeste, enquanto pedimos a intercessão dos santos, e rezamos pela igreja padecente no purgatório, para que alcancem a face de Deus. Rezamos porque a graça de Deus impele em nós que tenhamos essa atitude. Rezamos porque isso é uma grande graça de Deus, não é? Deus não precisa das nossas orações, eu já disse isso, não é? Para que vocês não se sintam, ou eu se sinta empoderado porque eu posso rezar, como se eu pudesse mandar em Deus. Não, Ele não precisa, mas Ele nos dá esse dom, essa graça, de podermos sermos ouvidos por Ele. Ouvidos por Ele. A primeira leitura de hoje nos traz um trecho de sabedoria, né, do livro da sabedoria. Continuamos a ler o livro da sabedoria. E nos diz que a vida do justo está nas mãos de Deus. Mesmo se ele passar pelo sofrimento, as dores, e mesmo se ele chegar a morrer, e alguém disser, olha que vida desgraçada, olha que morte desgraçada ele teve, mesmo assim, se ele é justo, ou seja, ele teve uma vida onde ele buscou a Deus e a sua justiça, ele não será desamparado. Não será desamparado. Porque a morte não é um fim, não é? Como eu mesmo disse no início, a morte é uma passagem para algo muito maior. Infelizmente, nós temos medo dessa passagem, não é? A morte para nós ainda é um tabu. A nossa experiência humana não quer morrer. A nossa experiência não é peregrina, mundana, não quer morrer.
Mas quem dera a nossa vida fosse como a de Paulo, onde ele chega ao status de poder dizer: viver para mim é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Experiência de quem já teve um encontro total com Jesus Cristo, não é? De poder dizer, como na segunda leitura do domingo passado: combati o bom combate, completei a corrida, está reservado a mim a coroa da fé. Meus queridos, possamos também nós, a exemplo de Paulo, não é? Buscar essa plena certeza na nossa vida, que a morte foi vencida. E agora ela é apenas uma passagem para uma vida definitiva, eterna em Deus. Sabe, Deus já fez tudo, não é? Em Jesus Cristo, Ele já fez tudo pela nossa salvação. O primeiro interessado na nossa salvação, vocês sabem quem é? Sim ou não? Quem é o primeiro interessado em nos salvar? Sou eu? Sim ou não? É Deus. Por mim mesmo eu nem tenho pensado na minha salvação, mas Deus nos ama tanto que é Ele que pensa em nos salvar por primeiro. É Ele que nos ama por primeiro. É Ele que nos quer junto a Ele. E aí Ele se esforça, tem um plano de salvação. A história da humanidade é um plano de salvação das nossas vidas. Deus que atua e que age querendo nos salvar. E o que a gente faz? Por muitas vezes, dizemos não, não é? Deus vem, tem um plano, oferece seu próprio filho, mas nós por vezes recusamos. Dizemos: não, Senhor, ainda não. Espera mais um pouco. Ainda tenho que fazer minha faculdade. Ainda tenho que melhorar no meu emprego, né? Ainda tenho que casar, namorar, não é? E a gente vai dizendo constantes não a Deus, constantes não. Mas sempre na perspectiva que durante essa nossa vida aqui, até o nosso último suspiro, ou último lapso mental, nós possamos dar um sim a Deus. Temos, né, essa chance, nessa primeira, segunda, terceira, quarta chance, né? Chances até que o nosso último lapso mental, o nosso último, vamos dizer assim, faísca dessa nossa vida terrestre possa alcançar a Deus. E se nessa nossa última faísca, centelha de vida, nós não dissermos sim a Deus, todas as nossas escolhas, a partir desse momento, serão definitivas. E é por isso que as nossas escolhas só têm sentido e só são reais, só são parciais, eu diria assim, nesta vida, não é? Porque passando pela Páscoa da morte, todas as nossas escolhas serão definitivas. Porque nós teremos plena ciência de todas as coisas. Sabe, existe um mosteiro, não sei se na Rússia, acho que na Rússia, onde os monges rezam pela conversão do diabo. Não sei se eu já falei isso, né? Aqui. Mas eles, nas suas orações, nos seus ofícios, ele tem um momento que eles rezam pela conversão do diabo. Mas o diabo não tem conversão. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque o diabo é um ser espiritual, não é? Poderíamos dizer que o diabo é um anjo, mas anjo seria um ofício, né, das criaturas espirituais. Mas vamos entender assim, o diabo é um anjo, não é? Foi um anjo, um dos mais excelsos, não é? Das primeiras ordens dos anjos. Então ele tinha plena ciência das suas escolhas, e quando ele diz não a Deus, foi desobediente, foi conhecendo todas as realidades celestes. Então ele tem ciência de tudo o que ele fez. Então, diante dessa ciência, a escolha dele é definitiva.
Na eternidade, também as nossas escolhas, porque nós teremos plena ciência, as nossas escolhas também serão definitivas. O nosso sim vai ser sim, e o nosso não vai ser não. É por isso que, quando nós voltamos àquela narrativa de Jesus sobre o rico e o Lázaro, vocês percebem que o rico, estando no inferno, ele não pede ao pai Abraão que o leve para o céu. Ele não pede isso, não é? Vocês perceberam? Vocês lembram da leitura? Ele pede que Lázaro venha molhar a ponta do dedo e tocar a língua do rico. Ele não quer ir para o céu, por quê? É uma realidade definitiva. A escolha dele é definitiva, e a nossa também. Por enquanto nós temos tempo, não era para nós vivermos dessa gangorra. Um dia eu digo sim, outro dia eu digo não a Deus. Um dia as minhas ações me levam para Deus, outro dia minhas ações me levam lá para baixo, não é? Vivemos nessa gangorra, mas chegará o dia em que essa gangorra vai parar, e aí o nosso sim vai ser sim, e o nosso não vai ser não. Por isso que Jesus nos diz hoje no Evangelho, não é? Estejais de cinto nos rins, com os rins cingidos, né? Ou seja, preparados para o momento, com as lâmpadas acesas, como aquele empregado que está acordado, não é? Esperando o patrão chegar da festa, e estando acordado, ele vai abrir a porta assim que o patrão bater. E aí, Jesus, nessa narrativa de São Lucas, vai dizer até que o patrão inverte, né, os trabalhos, e agora é o patrão que, vendo que o empregado, o servo, estava acordado e atento, é ele que se coloca a servir aquele servo fiel. É uma imagem bonita, não é? Nos remete até à questão da última ceia. Vocês bem lembram lá no Evangelho de São João, não é? Que Jesus pega a toalha, coloca no cinto, né, vamos dizer assim, e começa a lavar os pés, a se colocar a serviço dos seus discípulos. É Deus, é Jesus, que nós, sendo servos fiéis, Ele se coloca a nos servir. Se somos fiéis a Ele, se estamos acordados, atentos a Ele, é Ele que se coloca a nos servir. Quando é que Ele faz isso? Faz isso na palavra, nos ensinando. Faz isso na Eucaristia, nos alimentando. Faz isso em cada pregação que nós ouvimos, para que nós sejamos animados. Faz isso pela ação do Espírito Santo. Tudo isso é um serviço de Deus para nós. Para quê? Para nos salvar, por amor a cada um de nós. Nos disse São Paulo, não é? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus é essa presença, esse serviço de Deus, esse serviço de Jesus Cristo na nossa vida. O amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo, essa ação da igreja. O amor de Deus derramado em nossos corações, muito mais, não é? Claro que o essencial e o sublime, o cume, é a ação salvífica de Jesus que morreu na cruz, mas isso tem um campo muito maior, não é? Quando nós vemos uma igreja que reza um pelo outro, até pelos nossos fiéis defuntos, quando nós nos percebemos aqui, não é? Tirando o nosso tempo para buscarmos algo mais de Deus. Que esse algo mais seja a nossa salvação, não é? O problema é quando é que nós queremos tirar de Deus. De repente é dinheiro, de repente é status, de repente é só coisas que nos fazem permanecer aqui nessa perspectiva horizontal, não é? E esquecemos desse algo maior, que fixa nosso olhar no céu e quer que a gente busque também nós a nossa salvação. Vamos pensar sobre isso, não é? Hoje nós temos essa alegria de podermos discernir esses pontos da nossa vida. A morte não é o fim. Jesus Cristo venceu a morte.
Então a morte é só uma passagem. Mas a escolha é nossa, não é? Eu disse que Deus fez tudo, mas existe um pequeno mérito da nossa parte. O que é esse mérito? É o esforço que nós fazemos para colaborar com a graça de Deus. Deus já fez tudo, mas falta a nossa colaboração, não é? O nosso sim a Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.